Minhas amigas, meus amigos, uma triste realidade. Não temos mais aquela riqueza de palavras. O brasileiro anda com a língua portuguesa muito frágil, recalcada no chulo e no obsceno, não é verdade? Pois é, vamos a mais uma edição de 3D de Prosas, nossas lives, cardápio diário de notícias comentadas. Se gostarem, dê o joinha de gostei, curtam, comentem, compartilhem, façam o triplo C, né? Exatamente. E também se inscrevam, acessem o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Saiu uma boa notícia para aposentados e pensionistas, a antecipação do 13º salário, que será paga neste mês de abril e próximo mês de maio. Os pagamentos do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS começam no próximo dia 24 de abril e seguem até 6 de junho, segundo informações do Ministério da Previdência Social. Os valores serão divididos em 2 parcelas. A primeira terá seus pagamentos entre 24 de abril e 8 de maio, enquanto que a segunda parcela será paga entre 26 de maio e 6 de junho. Ao todo, 34,2 milhões de aposentados e pensionistas receberão a antecipação do 13º. O governo federal também firmou o decreto que regulamenta as mudanças no Fundo Social, que destina 18 milhões para o programa Minha Casa Minha Vida, que deverá ser ampliado para a classe média, porque até então, na verdade, o programa contempla somente aquela classe média alta, enquanto que a classe média e a classe média baixa tem muita dificuldade para conseguir comprar, é verdade, a casa, né, pelo programa. Vamos agora à prosa de número 2. Ensina a sapiência popular que fezes, quanto mais mexe, mais fede, contrapondo aquela frase calejada do esporte bretão que diz que em time que está ganhando não se mexe. O Banco Central pretende entregar uma série de inovações envolvendo a agenda evolutiva do PIX. O anúncio foi feito quarta-feira, dia 2, pelo presidente Gabriel Galípolo. Dentre as novidades estão o PIX por aproximação, o PIX parcelado e o PIX como garantia. Segundo Galípolo, além das novas modalidades em fases de testes, o Banco Central dará seguimento ao processo de segurança do PIX para rastrear os recursos e evitar golpes. O Banco Central também afirmou que um dos desafios essenciais da instituição é o da comunicação. Por isso, se comprometeu em ampliar o debate sobre a política monetária e prestar contas das decisões tomadas. O Banco Central foi criado para organizar e fortalecer o sistema financeiro do país. Ao longo desses 60 anos, enfrentou desafios como aquele do período de inflação muito elevada, passando de 100% nos anos de 1980 para 6.700% pouco antes do Plano Real, que começou a ser implementado em 1990. Essa realidade demandou soluções de política monetária, como o próprio Plano Real, e de negociação da dívida externa, sem as quais o processo de estabilização da moeda brasileira não teria sido possível. A criação do PIX garantido permitirá o uso do aplicativo como garantia de empréstimos. Permitirá que empresas utilizem recebíveis futuros, ou a receber, né, como garantia para acessar crédito em condições diferenciadas. A funcionalidade, né, está em desenvolvimento desde 2024 e faz parte do esforço do Banco Central para ampliar o uso do sistema de pagamentos. O PIX por aproximação, que se tornou obrigatório em fevereiro, passará por melhorias. O PIX parcelado funcionará de forma semelhante ao de cartão de crédito parcelado. O vendedor receberá o valor integral da venda, enquanto o comprador, pagador, terá a opção de dividir a compra, contratando inclusive para isso, ou é necessário criar ou contratar um crédito pessoal instantâneo. Essa opção pode oferecer taxas de juros menores em comparação ao crédito convencional, que aqui para nós é muito, muito alto. Rapaz, tomar hoje empréstimo desses bancos digitais ou não, é assassinar o osso.
Depois, uma hora eu vou explicar sobre isso aí, nas próximas lives. De todas essas evoluções importantes, sem dúvida que o Pix tem sido a mais revolucionária, porque tem a façanha de derrubar as barreiras impostas aos bancos tradicionais, que criavam todas as dificuldades para pessoas de média e baixa classe social tivessem uma conta corrente. Permitiam-se somente as poupanças, mesmo assim limitadíssimas. O Pix pôs fim a essa discriminação social e econômica, e todos podem ter conta, cartão, limite e empréstimos, independente de sua condição social. Não é verdade? Vamos agora à prosa de número 3, a última. Ontem, no nosso programa de lives, tratamos da paralisação das obras da FIOL, a demissão de funcionários e a preocupação quanto ao futuro da prometida obra e importante ferrovia de 1.500 quilômetros cortando a Bahia no sentido leste-oeste, entrando pelo Brasil adentro. E alguém muito bem informado sobre as obras da ferrovia, que nos segue, eu não sabia, um abraço, esse alguém me informou sobre as obras da ferrovia e me pediu para falar sobre como e o que vai acontecer a partir de agora, citando alguns exemplos de ferrovias que no Brasil sempre ficam em segundo, quinto e até último dos planos de investimento nos transportes através de trilhos e trens. A verdade é que a obra da FIOL ajudou a reeleger políticos, como, por exemplo, o governador Jacques Wagner, em 2010, além de alçar ao posto os seus substitutos, Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, Jerônimo Rodrigues, atualmente no cargo. A ferrovia de integração Oeste-Leste FIOL, hoje ameaçada de ficar inconclusa por prazo indefinido, foi o grande projeto de infraestrutura das gestões petistas. Foi, porque parece que não será mais. Se do ponto de vista logístico, o sonho de integração, que nasceu com o engenheiro Vasco Neto, teima em permanecer num papel e nas planilhas de programas, como, por exemplo, os PACs, grandioso nas planilhas, mas pequenos, de fato. Essa é a realidade. Politicamente, a FIOL rendeu os frutos, que dela esperavam os poderosos de plantão. Foi ainda na primeira gestão de Wagner no Estado, entre 2007 e 2010, que os planos de um mineroduto e um terminal portuário privativo da Bahia Mineração, hoje Bamin, se transformaram na FIOL e no gigantesco Porto Sul. Um sonho, né, gente? Justiça seja feita. Justiça seja feita, aliás. Relei, a partir de 2011, o Galego, é assim que ele vai ser chamado, defendeu com unhas e dentes o projeto e conseguiu convencer o governo federal de que era possível fazer a ligação necessária para a Bamin, a outras empresas do setor mineral, ao agronegócio baiano e aos outros estados do Mato Piba e também ao Centro-Oeste. Isso tudo já com o Rui Costa, à frente agora da Casa Civil, e com a equipe dedicada ao projeto, que Rui retomou o projeto, inclusive louvável a iniciativa dele. Inclusive, nas duas gestões de Rui, o discurso ainda era de prioridade ao projeto, mas não se sabe por que a FIOL perdeu o protagonismo em relação ao metrô como menina dos olhos do governador, ou seja, a FIOL foi substituída pelo metrô de Salvador, que já vinha há mais de 50 anos planejado e ainda travados nos trilhos que nem tinham começado. Então restou ao ex-ministro Tarcísio Freitas, que atualmente governa São Paulo, desatar o nó da concessão, praticamente assumindo o papel de pai afetivo do importantíssimo projeto de infraestrutura. 12 anos depois que os primeiros trilhos foram colocados, surge Jerônimo, nosso governador atual, prometendo concluir a obra. E nele eu acredito. O presidente da República e o governador do estado, inclusive, estão apelando para que a Bamin acelere as obras a fim de concluí-las até o final de 2026, quando os dois, muito provavelmente, devem tentar a reeleição.
Mas o problema é que houve um problema. O problema é que houve um outro problema. Tem recurso do PAC? Tem. Mas agora, diante das dificuldades enfrentadas pela mineradora em dar conta das obrigações assumidas, aí no caso da Banmip, Lula, Wagner, Rui e Jerônimo preferem nada dizer, por enquanto. Ninguém sabe a posição quanto ao que eles têm a dizer sobre a paralisação das obras. Será, gente, que vai se repetir na Bahia o que se viu na construção da Ferrovia Norte-Sul, FNS, que foi lançada em 1987 e concluída 35 anos depois, ou do próprio metrô de Salvador? A FIOL já se arrasta por 15 anos, já, e hoje não tem uma perspectiva de conclusão. Onde estão agora os pais da ferrovia, da integração Oeste-Leste, que fazem valer com o seu silêncio a máxima de que filho feio não tem pai? Não é verdade? Se gostaram da live, compartilhem, acesse o sininho para notificação de outras, tá? Acesse o sininho, né? E vamos lá. Um abraço.